a consciência. E aí, Cobasi Lovers! Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa TV Cobasi ao vivo. O tema de hoje é um pouco diferente do que a gente costuma tratar aqui. Muita gente veio pedir, eu sempre peço, né, que as pessoas sugiram temas para a gente trabalhar no TV Cobasi, e muita gente veio falar sobre aves, que gostaria de entender um pouco mais, de aprender um pouco mais e de tirar dúvidas sobre as aves de companhia. E por isso que hoje eu convidei a doutora Paula, que atua lá na SPET Ricardo Jafé, ela que é especialista em animais exóticos. Tudo bom, doutora? Tudo bem. Obrigada pelo convite. Oi, pessoal. Espero que hoje a gente se divirta bastante aqui na live. A aves é um tema que gera muita dúvida, muita curiosidade, porque a gente foge do trivial, né, do cão e do gato, que são animais muito populares e que, consequentemente, a gente já entende muita coisa, eles vivem muito mais próximos de nós. Agora, as aves ainda não têm uma consciência completa, acho que por parte dos tutores, né, doutora, sobre realmente tudo que a ave precisa e como cuidar das aves de companhia de uma forma realmente completa, né? De cuidar de uma forma total ali. Primeiro, doutora, deixa eu dar uma boa tarde para quem está assistindo com a gente aqui. Ó, Grace Lucena está conosco, Fernanda Castro, Elizabeth Nogueira, Roberto Chuvich está conosco. Um abraço, viu, Roberto? Adriana Silva, Linaldo Lourenço. Se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem fazer para a doutora Paula sobre aves de companhia, faz para a gente aqui no chat, eu estou acompanhando, e a gente vai responder as suas perguntas ao vivo. Doutora, vamos começar. Você atua na clínica veterinária, é especializada em animais exóticos e cuida de aves. Qual ave é mais popular como pet atualmente? Olha, a gente tinha antigamente uma população de papagaios muito maior, mas a calopsita, ela tem ganho o coração das pessoas. Então, a gente tem visto, de uma forma geral, os pets silvestres têm crescido exponencialmente, e principalmente porque as pessoas estão tendo espaços muito menores, né? Então, fica muito mais fácil administrar, digamos assim, a rotina de cuidados, animais menores. Mas a calopsita, eu acho que ela encanta bastante e ela tem ganho aí de longe os pets de companhia. Entendi. Você falou uma coisa do papagaio, realmente antigamente era muito comum, né? Para mim, papagaio é coisa de vó, é pet de vó, né? A gente sabe que as avós, acho que muita gente já passou por isso, de ter um vô, uma avó, um tio, um parente mais velho que tinha um papagaio lá antigamente. Só que a gente sabe que naquela época, a forma como esse papagaio chegava nos lares era uma forma equivocada, né, doutor? Era tráfico, é uma coisa que a gente não apoia em hipótese alguma, né? Hoje é possível ter um papagaio como pet, mas de acordo com uma legislação muito específica do IBAMA, né? Então, a primeira coisa, uma pessoa que hoje quer ter um papagaio, o papagaio é uma ave natural, não uma ave silvestre aqui brasileira, e aí tem uma série de regulamentações para que a pessoa consiga ter um papagaio como pet. Somos completamente contra o tráfico de animais, é só para deixar muito claro. E aí, como a doutora falou, vem caindo realmente a quantidade de lares que tem papagaios, justamente por conta disso, né? Eu acho que as pessoas estão cada vez mais conscientes do problema do tráfico. E a calopsita, por outro viés, ela é uma ave exótica. Qual é a diferença aí, doutora, de um animal silvestre para um animal exótico? Esse conceito aí, do ponto de vista legal e da possibilidade de uma pessoa ter como animal de estimação. Basicamente, um animal silvestre é um animal que ele pertence ao território nacional. Tirando os animais, como você falou, que são criados em cativeiro, eles possuem uma regulamentação do criadouro. O criador, anteriormente, ele precisa ser um criadouro conservacionista, para depois ele se tornar um criadouro comercial, para ir conseguir comercializar esses animais. Se forem animais da fauna silvestre ameaçados de extinção, o processo ainda é mais complicado, porque você tem que reproduzir primeiro o que a gente chama de F1, que seria a primeira ninhada, e você só pode comercializar F2,
Você certo. só pode comercializar os filhos dos filhos, que é justamente Certo. para você manter essa fauna silvestre em extinção. Então, na Então, realidade, deixa eu ver se eu entendi aqui também para o pessoal que está assistindo a gente compreender. Um criadouro legalizado que comercializa aves, para ele se tornar um criadouro autorizado a vender filhotes, né, comercializar filhotes, primeiro ele tem que atender uma recuperação natural, isso é, criar uma quantidade de aves com possibilidade de reintegração à natureza para recuperar parte da perda desses espécimes que estão, né, que se perderam aí, que reduziu a população natural, depois que faz essa entrega, né, que consegue fazer essa reintrodução de animais na natureza, aí uma outra parte da produção, ele de criação, vamos dizer assim, na produção de criação, ele pode comercializar, é isso. na verdade, você não precisa fazer essa reintrodução na natureza, Uhum, mas você precisa comprovar que os animais que que estão no seu criadouro, eles estão dentro de condições uhum, ideais, e sim, aí sim, com autorização, a partir do momento em que você já tem o criadouro conservacionista, que é para conservar aquela espécie, manter ela lá naquele ambiente por um uhum, tempo, só sim, depois você recebe autorização para ser um criador comercial. Então comercial, você não pode certo. pular etapa do tipo, vou Etapas. adquirir 2 aves e vou começar a reproduzir. Você não pode fazer Aham. dessa forma. Ah, entendi. Muito bom. Isso para as aves, como o papagaio, que é uma ave silvestre. E no caso das aves exóticas, como a calopsita? As aves exóticas são as aves que elas não pertencem à fauna nacional, que elas Uhum, vêm de outros países. A gente tem uma regulamentação do IBAMA de espécies que podem ser comercializadas no Brasil e espécies que uhum, não podem. Então, também não dá simplesmente para eu querer importar uma espécie animal e aham, trazer para reproduzir aqui no Brasil, desde que ela não siga as especificações do IBAMA. certo. Mas, a partir do momento que a gente pode criar essa espécie em si, no caso a calopsita que a gente está falando, que ela é autorizada, ela Uhum, pode sim ser comercializada sem a necessidade de identificação tão precisa, tão específica quanto os animais silvestres. sim. Elas acabam sendo mais fáceis de serem comercializadas. Pet shops conseguem comercializar, então Uhum, fica um pouco mais fácil o acesso do tutor, sim. porque E, os silvestres é um pouquinho diferente. e a calopsita, por exemplo, é uma ave relativamente fácil de reproduzir em ambiente doméstico também, né? Então, muita gente tem a calopsita nem por compra em pet shop, mas porque alguém ali reproduziu e presenteou, né? E como Sim. não existe muita prática de castrar aves, né? Elas acabam reproduzindo no ambiente doméstico e aí os tutores tendem a doar, presentear esses filhotes, né? Uma coisa interessante é tanto a calopsita como o papagaio, eles pertencem a um grupo de aves, que são os psitacídeos, que tem muitas similaridades, é o principal grupo de aves que a gente considera de ave de companhia, né, ou ave de contato. Quais são as características dessas aves que a gente considera ave de contato, doutora? A maioria das aves, os psitacídeos são animais muito mais dóceis, eles interagem muito mais com a gente. Existem algumas espécies que são um pouco mais bravas naturalmente, Uhum, mas são espécies que são facilmente amansadas, digamos assim. Né? A uhum, gente tem, por exemplo, a arara azul, é um animal extremamente dócil. A uhum, uhum, ararajuba é a coisa mais fofa, porque elas são uhum, extremamente dóceis e não necessariamente com o tutor. Elas acabam sim, interagindo melhor com outras pessoas, então elas são uhum, fáceis de criar. Nesse uhum, caso, o papagaio e a calopsita também. sim, Como você mesmo falou, a calopsita é muito fácil de reproduzir, então às vezes mesmo em casa elas acabam reproduzindo. O papagaio é um pouco mais difícil, mas de qualquer forma, nós temos muitas espécies de psitacídeos aqui no Brasil, né? O Brasil é quem tem mais espécies de uhum. psitacídeos no mundo Variedade de inteiro. espécies, né? Existe muito. Então, a adaptação desses animais e trazer eles para perto da gente ficou muito mais fácil. Uhum, Né? Como você falou,
mesmo que infelizmente através de tráfico lá atrás, mas a gente percebe que é muito fácil você interagir com um papagaio, ele responder, te imitar, e a calopsita também. Tem Sim. calopsita que consegue falar, elas falam umas palavrinhas um pouquinho não tão Clara, de audíveis, forma digamos, clara, né? claras, como o do papagaio, mas elas falam, elas interagem, elas imitam, elas assoviam Aham. muito bem, assoviam Sim, músicas inteiras, e isso sim. acaba, acho que atraindo mais as pessoas, né? Sim. Os periquitos, eles também fazem parte desse grupo, né? E aí o Fazem. periquito, ele também é exótico e ele também acaba sendo uma boa ave de companhia, né, doutora? Sim, eles são. Tem alguns que são extremamente dóceis, ou normalmente o periquito ele é um pouquinho mais bravo do que Uhum, uma calopsita, uhum. e eles piam muito alto. Então, algumas pessoas às vezes se incomodam em ter em apartamento, com medo de incomodar com barulho, porque eles são mais barulhentos, digamos assim. O É. agaporn também é uma ave exótica, que também é uma outra opção, que aliás está aí até atrás de você no E aqui, bannerzinho da ó, Povase, tem uma linha de agapornis, uma tem um família de monte, agapornis aqui. tem um monte de agapornis e eles também são muito dóceis. Eles são mais dóceis que os periquitos. Eu acho que de Uhum, todos esses que a gente falou, os periquitos são os que costumam ser mais bravinhos, sim. O mas são periquito é muito como se dóceis. fosse o pincher das aves, que é pequenininho, mas é mais nervosinho, né? Perfeito. Eles são os pintos das aves. Ô, doutora, então vamos fazer assim, vamos pegar a nossa conversa hoje, como a gente, eu já falei aqui, nós somos completamente contra o tráfico de animais, a gente sempre preza pelos melhores cuidados com os animais em casa, que os tutores saibam realmente como cuidar da melhor forma. Vamos seguir a nossa conversa baseado nessas aves de companhia que realmente o IBAMA permite a comercialização e que a gente tem certeza que não vão vir de origem ilegal, que é a Legal. calopsita e o periquito, né? Existem similaridades entre elas, né? São o mesmo grupo. A gente vai falar um pouco sobre os hábitos alimentares que são similares, porém não são idênticos. E o comportamento, como a doutora falou, calopsitas são mais mansas, mais avançáveis, o periquito já é mais nervosinho. É, Você tinha falado agora há pouco, doutora, sobre a questão dos espaços, né? As famílias, as pessoas estão vivendo cada vez mais em espaços menores, né? Aqui em São Paulo mesmo, você encontrar um apartamento de 50 metros quadrados é um luxo e vai ser caro pra caramba, né? E vai ser raro. E as pessoas vão ter a tendência a buscar animais menores. Como que é o espaço que um tutor precisa para criar uma calopsita ou criar um periquito? O espaço para o periquito ele é menor do que para a calopsita, né? Uhum. E um cuidado que a gente tem que ter com a gaiola é que o espaço entre as grades para um periquito ele é menor do que para uma calopsita. Uma Porque é uma ave calopsita, menor, né? porque é uma ave menor. E se você colocar um periquito numa gaiola de calopsita, você pode ter algum acidente. Ele Sim, pode passar a cabeça pela grade. sim. Em linhas gerais, o que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai comprar uma gaiola para esses animais é nunca comprar uma gaiola muito pequena. Então, é Uhum, uma gaiola que caiba aí pelo menos uns 3 puleiros distante, um pouco mais distantes, para que as uhum, aves possam pular de um puleiro para o outro. uhum, Evitar colocar muita coisa dentro da gaiola, porque às vezes a gente, eu quero colocar um brinquedo, eu quero colocar uma casinha e o animal mal consegue se deslocar. uhum. E o interessante é que ele consiga, mesmo que pouco, mas bater a asa de um puleiro para o outro, para Pelo ele menos treinar, se esticar e se abrir um se pouco. esticar, se abrir e conseguir bater a asa para voar de um lugar para o Uhum, outro, para que eles não fiquem tão confinados, né? Porque às sim, vezes o animal nem consegue, como você falou, e abrir a asa. sim. O periquito, às vezes, é mais difícil da gente deixar muito mais tempo solto, porque é uma ave menor, e às vezes, mesmo você tendo tela no apartamento, alguma coisa assim, as telas são grandes, mesmo as pequenas, elas são Sim. grandes, e às vezes um periquito passa. Mas a calopsita é uma ave que, se você quiser ela dócil, se você quiser ela interagindo, o ideal é que, independente do tamanho da sua gaiola, em alguns momentos do dia você interaja com ela, tire da gaiola, Uhum, brinque, uhum, sempre cuidado
com os espaços pelos quais elas podem fugir. Eu costumo brincar que mesmo que você esteja lá no 10º andar de um prédio, qualquer um pula a janela. Sim. É gato, cachorro, passarinho. Sim. Então, a gente tem que proteger esse ambiente. Ah, eu vou cortar a asa para o animal não voar. Mas eu tenho que tomar cuidado com a janela do mesmo jeito. Porque com a asa cortada ou não, o animal pode passar pela janela. E manter dessa forma que eu te falei, de forma que pelo menos uns 3 puleiros o animal tenha para ele conseguir passear. Quanto mais animais você tiver na gaiola, maior essa gaiola deve ser. Principalmente porque mesmo que eles se deem bem, sejam amigos, sejam um casal, que fiquem grudadinhos, às vezes eles disputam comida. E o ideal é que se você tiver 2 aves, você tenha 2 comedouros em espaços opostos, para que na hora de se alimentar eles não briguem pela comida. Porque às vezes não é nem briga porque eles não se gostam, mas é para exercer dominância. Sim. Isso é interessante, né? Porque a gente fala muito de prender ave gaiola e muita gente é contra, tal, e não sei o que, e eu compreendo as razões. E é por isso que é interessante nessas aves de companhia você ter esse manuseio, né? Você mexer com a ave, você retirar ela da gaiola, ter espaço para ela interagir. E na internet, quando você pesquisa vídeo, você vê muita gente que brinca e interage muito com calopsita e periquito fora da gaiola, né? Essas técnicas, por exemplo, de ter gaiolas grandes, de ter comedouros separados, né? Tudo isso é para realmente ter o que a gente chama de enriquecimento ambiental, né? Fazer com que essas aves se exercitem e tenham coisas para fazer no seu dia a dia, para a vida não ficar entediada, não ficar entediada durante o dia ali, né? E é por isso que é importante realmente buscar a informação, né, doutora, da melhor forma de manter essas aves ali dentro de casa. Você falou uma coisa interessante sobre o corte das asas. E eu quero frisar, né, revisitar esse assunto, que não é o corte da asa, né? A gente não pode corte da amputar. pena. Como que é esse corte, doutor? E por que as pessoas cortam as penas das aves? Toda vez que as pessoas me perguntam se eu faço o corte das penas das asas, eu sempre falo para que as pessoas passem numa consulta de avaliação, para que a gente converse as possibilidades e eu explique para o cliente a diferença entre uma ave com as penas cortadas, que a impede ela de voar, com as asas inteiras e que as aves consigam voar. Basicamente, quanto mais livre o animal está, mais ele gasta energia, ele fica mais ativo. É lindo ver a ave voando. Por mim, eu não corto as penas de ninguém, eu deixo voando. Mas aí a gente tem alguns problemas às vezes. Se eu tenho, por exemplo, uma calopsita que ela é de uma criança, e essa criança quer andar com essa calopsita no ombro e ela mora numa casa, por exemplo, e tem um quintal. Eu não fazer o corte das asas que impeçam o animal de voar, às vezes vai limitar essa criança a ficar brincando com o animal num espaço aberto, né? No quintal da casa, por exemplo. Mas se eu moro num local que eu tenho gatos e calopsitas convivendo juntas, eu preciso entender que a partir do momento que eu corto as penas e eu impeço esse animal de voar, ele também não tem como se defender. Então, se eventualmente ele vai para o chão, minha atenção tem que ser redobrada. Porque o gato, ele é um caçador, né? Ele vai de repente despertar esse estímulo ali de caçador, ele pode, na brincadeira, atacar a calopsita, né? Sim, que ele não queira se alimentar da calopsita, mas ele vai brincar como se fosse uma bolinha, na cabeça dele não tá vendo o que é. É diferente a forma do animal pensar, né? Um cachorro, idem, né? De repente, pega um golden, ele vai achar que é uma pelúcia dele. Sim, tá certo. Chegou uma pergunta aqui, ó. A Clá Santos fez uma pergunta muito interessante. No caso de um animalzinho de estimação ser uma galinha de Angola, já atendeu galinha de Angola no consultório, doutora? Já sim. Quais cuidados para uma pessoa ter uma galinha de Angola dentro de casa? Olha, dentro de casa, eu não recomendo ter esse tipo de animal. Primeiro que, assim, são animais que eles ficam o tempo inteiro no chão, ciscando, passeando. Eu não consigo limitar o espaço desse animal pequeno, como eu colocaria, por exemplo, uma calopsita numa gaiola, porque eles vão ficar
confinados num espaço muito pequeno. E uma coisa interessante, a galinha d'Angola não é um animal que fica muito bem sozinho. Uhum. Então, dificilmente eu vou ter uma. Vai Vai ter que ter um grupo. judia, digamos, da galinha d'Angola se eu tiver uma só. Então, eu tenho que ter aí de 2 a 3. Dentro Certo. de casa, não é um animal que eu recomendaria ter. Muito bom. Então, claro, galinha de Angola dentro de casa não é indicado. Quintal, fazer um cercado bacana, né? Um espaço mesmo com terra para o animal ciscar, para realmente respeitar o hábito do bicho, né? Então tem bastante espaço. Sim. Casos de calopsita ou periquito, que são aves que voam, ambientes altos, onde ele realmente não vai fugir, né? Enfim, preparar a casa é muito importante. Vamos falar um pouco de alimentação. Como que deve ser a alimentação de calopsitas e periquitos? Primeira coisa que eu gosto de frisar: girassol não é comida de psitacídeo. Eu Uhum, costumo brincar que cada girassol é um bis. Então, certo. a maioria das pessoas acaba tendo como base de alimentação baseada em sementes. Uhum, Painço, alpiste, aveia, arroz, mistura de girassol, elas são alimentos que são vendidos já misturados. E eles gostam bastante, a palatabilidade é alta, da mesma forma que a gente gosta de chocolate. Mas sim. conforme a gente vai desenvolvendo a medicina veterinária, os cuidados que a gente tem com esses animais, a longevidade deles tem aumentado. Né? Uhum, Antes a gente tinha calopsitas que viviam aí 15, 18 anos e hoje a gente já tem pacientes que passam dos 25. É sim. comum? Não, ainda não, mas a tendência Uhum, é que seja, porque sim. os animais que eles são cuidados, bem cuidados desde pequenos, a ideia é que eles vivam mais tempo. É. O que eu recomendo como base de alimentação é a ração. Né? A Uhum, ração é aquela que é igual de sim. cachorro e gato, que ela é peletizada, que ela é extrusada, Uhum. mas ela é específica para as espécies, para calopsita, para periquito, para ringneck. Então Muita elas gente têm. perguntou justamente sobre ração, né? Algumas pessoas lá do Instagram, de Asas Abertas, a Deia, o Libe, o Mundo da Mora, perguntaram justamente isso. Como que é a ração, né? E o que que a ração extrusada tem de específica ali para as aves roedores? Para as aves Ah, roedoras, olha, para aves, aliás, desculpa. Que na é, loja tem o centro de aves roedores. O que que as rações têm de tão especial, específica para as aves, né? Como você falou, tem a ração específica do canário, a específica do periquito, a específica da calopsita. Como que é a fabricação dessa ração, doutora? o interessante é que essas rações elas foram criadas, pelo menos as rações que elas são as super premium, que são as top de linha, digamos, hoje no mercado, Uhum, elas foram criadas baseadas em aves que vão ser utilizadas como pet. uhum, Porque sim, algumas das rações, é mais fácil dar um exemplo, ração de coelho, por exemplo, muitas rações de coelho eram criadas para coelhos de produção, que sim, são animais que iam viver pouco. E hoje a sim, gente tem as específicas para os pets. Para as aves sim. foi acontecendo a mesma coisa. Foram sendo feitos estudos aonde a pesquisa de capacidade nutricional, e aí se criou uma ração básica para os animais de manutenção como pet. Uhum, Algumas dessas marcas hoje, elas têm rações específicas para criadores, que são ração de alta performance para quando o animal está sendo submetido a uma situação mais de estresse, do tipo, são treinadas para voo, alguma coisa sim. assim. São rações Há, mais energéticas, né? há Rações rações que mais tendem a energéticas. estimular a crescer mais e tudo mais. Aí eu tenho as rações de manutenção, ração para postura. Então, Uhum, para calopsita, alguns desses fabricantes, eles têm essas rações específicas que são comercializadas para o criador. sim, E por que eu digo isso? Para a gente perceber a importância dos detalhes das variações de sim, nutrição. sim. Mas para os animais que ficam com a gente de companhia, que não passam por esses desafios, eles têm uma ração básica, ração de Uhum, calopsita, ração de periquito, uhum, ração de agapornis, sim. né?
E eu acredito que em breve a gente vai ter diferenciação de rações de filhote e de adulto, como já acontece com alguns animais. Sim. Hoje tem, no caso dos filhotes, que ainda não tem alimentação sólida, tem a papa para filhote, né? Mas é uma outra coisa, durante um período muito específico da vida ali dessas aves. Então, existe a papa e existe a ração seca. Você acha que a tendência do futuro é ter a papa, a filhote sólida e a adulto sólida? Sim, exatamente. Porque o filhote, quando ele está em crescimento, ele tem uma necessidade energética um pouco maior do que o adulto, né? Sim. Da mesma forma que a gente tem pequenas diferenças entre periquitos, agapornis, calopsitas. E as diferenças são tanto nutricionais como no tamanho do grãozinho também, né, doutora? Como são aves de Sim. tamanhos diferentes, o grão também tem um tamanho que é variável, né, de acordo com o tamanho da ave. Os grãos são de tamanhos diferentes e às vezes a forma de apresentação também é diferente. A gente tem, por exemplo, rações que são misturas da ração peletizada com frutinhas cristalizadas, que é para poder atrair um pouco mais a ave, o paladar da ave, né? Principalmente quando a gente vai fazer a adaptação da alimentação. E isso é uma outra coisa muito importante da gente dizer. Não é só porque aqui a gente está dizendo que a ração ela é mais balanceada, que amanhã eu vou comprar a ração, vou colocar no pote e vou tirar a semente. É muito importante fazer uma adaptação dessa alimentação. Até porque quanto mais velha a ave mais ela já tem as manias alimentares e mais difícil é fazer essa adaptação. Por mais que seja importante ser feito, mas a gente tem que corrigir, às vezes, alguns detalhes. Eu normalmente oriento as pessoas a fazerem com o acompanhamento de um veterinário, para a gente poder ajustar os detalhes dessa transição. Tá certo. Vamos trazer uma pergunta aqui do Francisco Oliveira, que está acompanhando a gente aqui pelo Facebook. Ele fala que ele está pensando em construir um viveiro para as aves dele e retirar essas aves das gaiolas. Então, ele quer acabar com as gaiolas que ele tem e, pelo que eu entendi, criar um viveiro um pouco maior na casa dele para elas viverem com mais espaço ali. Qual que é a sua opinião, doutora Paula? Alguns pontos. Primeiro, oi, Francisco, tudo bem? A gente tem algumas coisas. Precisa primeiro saber se todas as aves elas são da mesma espécie. Eu não sou muito a favor de você colocar num viveiro, até porque em casa, por maior que seja o nosso viveiro, ele não vai ser grande o suficiente para a gente soltar aves de espécies diferentes e elas conseguirem se isolar em bandos conforme elas querem, sem que elas entrem em conflito. Esse é o primeiro ponto. Vamos supor que sejam todas da mesma espécie. Elas já estão acostumadas a viver juntas? Porque senão precisa ser feito um processo de adaptação para que elas fiquem dentro desse viveiro. Agora, por mim, quanto maior, melhor. Então, eu sou muito a favor de se construir um viveiro. Qual o cuidado que a gente tem que ter? Existem alguns viveiros que eles são como se fossem as gaiolas, que tem pezinhos, só que eles são bem grandes. E, às vezes, facilita a higienização. Se eventualmente você for fazer um viveiro que vai até o chão, o ideal é que você ponha até a metade, mais ou menos, um muro para você impedir roedor de entrarem, porque provavelmente isso seja no ambiente externo, né? Não seja para um viveiro para dentro de casa. E cuidado com o chão. Precisa ser um chão que seja fácil de higienizar. Um chão lavável, né? Um chão lavável. Às vezes a gente quer colocar, eu quero colocar areia, quero colocar pedriscos, para ficar bonitinho, mas às vezes ele é difícil de higienizar. Então a gente tem que pensar num projeto que seja fácil de higienizar. Que ele seja o mais bonito de todos, que tenha uma cascatinha caindo, mas tem que ser seja fácil prático. de higienizar. Tem que ser prático, porque senão a gente acaba negligenciando a higienização e a gente vai ter um outro tipo de problema. E prestar atenção na grade, no tamanho dela, porque tem que ser algo que a ave não consiga passar para ela não se machucar. Porque o problema é nem apenas ela fugir, né? Mas ela tentar passar e ficar presa, né? Então tem que ser uma coisa que não passe nem a cabeça, nem tenha tentativas ali. Exatamente. Muito bom. Então é isso, Francisco. Se for a mesma espécie, foram poucas aves, sei lá, 2, 3 calopsitas, ok, ou 2, 3 periquitos, ok, misturar o bandos grande demais, tem que pensar direitinho nesse projeto, tá?
Vamos voltar a falar de alimentação? A Paty Cauã, ela perguntou lá no nosso Instagram. Neste frio que está fazendo esses dias aqui em São Paulo, um frio horroroso. Agora, nesse momento, está um solzinho, mas no geral está um frio intenso. Precisa melhorar a alimentação das aves? Ou manter a mesma coisa? O que pode ser feito aí, se precisa ser feito alguma coisa na alimentação? Assim como a gente, as aves, quando estão no inverno, elas exigem um pouquinho mais de energia, né? Por isso que Uhum, a gente tem uma vontade de comer alguma coisa a mais, uma coisa mais sólida. Para as aves, a mesma coisa. Então, nesse período de inverno, não tem problema a gente liberar um pouco da alimentação gordurosa. Então, uhum, considerando que esse animal ele se alimente de ração, a gente pode liberar aí um pouquinho de sementes, essa misturinha de sementes, mas sempre em pouca quantidade, né? Para aumentar um pouquinho da gordura fornecida para os animais, não tem problema nenhum. A minha sim. maior preocupação com o frio é a temperatura propriamente dita, Uhum, porque a ave, ela não consegue conservar a temperatura dela num ambiente muito grande. E aí, às vezes, as pessoas falam: ah, mas eu cubro a gaiola quando está muito frio para dormir. Mas imagina que tem um periquito dentro de uma gaiola grande e você cobre. Lá dentro, ele não consegue se aquecer. Eu uhum, costumo brincar que é como se eu estivesse dentro de um quarto e quisesse jogar o cobertor por cima do quarto, ao invés de eu me sim, agasalhar. é, Então, às vezes, a gente precisa colocar realmente um aquecedor externo para a gente sim. esquentar o ambiente. Ô, doutor, colocar a toca dentro da gaiola também ajuda bastante, né? Tem aquelas toquinhas de madeira e também as toquinhas de tecido, A né? Como você cabaninha. falou, a cabaninha, que aí a ave ela consegue regular a temperatura da forma como ela quer. Se ela tá com muito frio, ela se enfia ali, se der calor, ela sai. Isso também é uma forma de proteger, né, doutora? É sim, eu tenho um pouquinho de receio às vezes com os ninhos, porque às vezes induzem algumas fêmeas a botar ovo Aham, e, a manter o ninho só, às uhum. vezes não quando está muito frio, mesmo Não assim adianta. a gente não consegue, mas é sim uma É. opção. Tem ave Coloca que o não gosta. ninho e a coberta por cima, o pano por cima, que aí consegue ter essas duas camadas de proteção ali, né? Agora tem ave que não entra dentro nem do ninho nem dessas cabaninhas. Não gosta de jeito nenhum. Tem que Não saber gosta. também que a ave vai gostar. Muito Tem as legal. variações individuais, né? E uma pergunta que me veio agora, você estava falando sobre alimentação ideal e tal. A Luke Spitz perguntou lá no nosso Instagram também os riscos, desculpa, os riscos de alimentar aves só com sementes. Eu queria que você respondesse isso, mas eu quero trazer uma outra memória afetiva que veio aqui, da época que a minha avó tinha papagaio, lá quando eu era criança, muitos anos atrás, que ela dava outros alimentos para o papagaio dela. Dava lá miolo de pão, café com leite, etc e tal. Eu sei a resposta e essa sua cara é a melhor cara de todas. Então, respondendo as perguntas de uma vez só, qual o risco de alimentar a ave só com sementes e quais os riscos de alimentar qualquer ave com alimento humano, né? Com comidas que a gente consome, oferecer um pedacinho ali para essa ave, seja ela um papagaio, uma calopsita, um agapornis, a ave que for. Alimentação industrializada e comida de gente não é comida de bicho. Ah, mas Uhum. ele pede café. Gente, o papagaio repete o que você fala, o Aham. calopsita repete o que você fala. Então, nada que a gente se alimente, para falar a verdade, muito do que a gente come já não é bom para a gente. Então, para esses animais, menos ainda. Né? Sim. Qual o problema desses alimentos, a alimentação com base em semente? Elas são extremamente gordurosas. Elas não têm um equilíbrio nutricional, falta muito nutriente. Com o passar do tempo, começa a dar quadros, pode dar uma insuficiência renal, pode dar uma insuficiência hepática, pode aumentar colesterol, triglicérides, às vezes pode dar, da mesma forma que dá em ser humano, aquela gordura na artéria, né? Sim, Dá uma sim, arteriosclerose, arteriosclerose. dá um É. problema desses. Então, o que acontece às vezes é que um animal que teria, por exemplo, a calopsita, que tem chegado acima de 20, 22, 25 anos, a gente via morrer com 15.
E aí você Sim, fala, ah, mas ele morreu velhinho. Na verdade, ele não morreu velhinho. sim, morreu Ele mais teve um cedo, né? problema por causa da alimentação, mas é tão habitual a gente achar que aquilo é normal que a gente Uhum, associa com uma morte por ele estar velhinho. Do mesmo sim, jeito que algumas espécies de papagaios, eles podem viver de 50 a 80 anos e às vezes acabam vindo a óbito com 20 anos por causa sim. desse tipo de Uma alimentação alimentação. inadequada, né? Muito Sim. bom. Então, nada do que a gente come, eles vão comer. De jeito Pode nenhum, né? botar isso na cabeça da gente. Então, mais uma vez, a ração extrusada específica desenvolvida para cada espécie é a melhor opção. A Clá Santos pergunta também o seguinte: no caso de calopsitas e periquitos, como tem que ser a rotina de consulta no veterinário? Quais avaliações são feitas? E se existe alguma vacina que seja indicada para dar nessas aves? Como que é esse cuidado veterinário de rotina, doutora? É, cada vez que você adquire um animal novo, o ideal é você levar numa consulta de orientação. Né? O Uhum, animal está saudável, pelo menos ele está aparentemente saudável, porque a gente não tem certeza, né? E eu acho muito importante explicar para o tutor e ensinar o tutor a observar nas aves os sintomas mais sutis de alguma alteração de saúde. Porque quando o animal está no fundo da gaiola, encorujado, quando ele perdeu muito peso, que você olha e você enxerga, é muito fácil a gente saber que o animal está doente. uhum, Mas eu gosto de treinar os clientes a enxergar de forma sutil aquilo que está acontecendo. Muitos clientes meus chegam, Paula, ele está estranho, ele não está igual ele é, mas eu não sei o que está acontecendo. Porque a gente vai treinando o cliente a olhar essas coisas mais sim. sutilmente. Então, Os logo detalhes, de né? cara, pegou o animal nasceu, nunca levou no veterinário, providencia isso para já Sim, conseguir ver essas coisas. Depois, uma vez ao ano, e se eventualmente nesse processo a gente descobre que o animal tem alguma doença que a gente precise controlar, uhum, aí a uhum, gente às vezes precisa estreitar um pouco essas visitas. Mas sim, eu acho sim. que uma vez ao ano é o ideal. A gente faz É, um raio-x para ver se está tudo certo, coleta um exame de sangue, né? sim, A gente tem muitas coisas que a gente pode fazer hoje nessas aves e que antigamente nem se pensava. Você é. ainda brincou que a gente não fica fazendo castração em calopsita, mas Uhum, se eu tiver uma fêmea com problema de postura, sim, é possível fazer a castração sim. dela. A gente só não faz a castração de rotina, porque Aham, realmente o oviduto ele é muito fininho, ele é muito pequenininho, ele precisa estar com alguma alteração para ser fácil fazer essa castração. Mas existe essa possibilidade, né? uhum. Então, Só não é da mesma hábito, né? não é hábito, mas a gente tem Uhum, que saber que existe, saber que existe cuidado. que legal. Muito bom. E no caso de vacinação, tem alguma? Eu sei que o teste de Não, clamídia é não, não tem. comum, né? Na verdade, para esses animais, a gente não tem vacina. Se de Uhum, repente a gente for pesquisar na internet, vamos perceber algumas possibilidades de vacina, mas que normalmente são utilizadas para animais de de reprodução, criação, né? Como animais você de falou. criação. Sim, Para os animais, para esses animais enquanto pet, a gente não pratica fazer vacina, nem nas aves, nem nos roedores, para a gente já fazer um gancho para a nossa uhum. próxima live. É, tá ótimo. Vamos ver quem está conosco agora, ó. Ângela Ferraz está com a gente, Maria Claudete, Ivone Duarte, Ângela Ferraz, Andréa Terciotti, Elisa Barcelos, Ed Alves, Diogo Fontana. Muito bom, galera. Valeu pela presença de todo mundo. Se vocês quiserem fazer perguntas, ó, manda aqui pelo Facebook que a doutora responde ao vivo. O Ed Aves, lá da Bahia, provavelmente alguém que trabalha com aves, ele comentou agora há pouco aqui que a consanguinidade entre os animais também tem influência na saúde dos filhotes, né? Quando você procria animais que são aparentados, né, que são irmãos, etc., tem uma genética próxima, também pode dar problema nos filhotes, né? Por isso que é interessante que não seja feita a reprodução caseira, né, doutora? Sim, principalmente se você vai ter filhotes e os filhotes começam a reproduzir entre si.
Sim. Infelizmente, a gente tem um problema que já existe, porque os nossos criadores, eles trocam matrizes entre si. Sim. Então, hoje em dia, a gente pode afirmar que já existe consanguinidade, mesmo nas aves que a gente vai adquirir, que teoricamente elas Aham. são. De Às vezes longe. às vezes, eu peguei essa ave, vou pegar outra daqui a 3 meses. Às vezes elas podem ser parentes, talvez não diretos do mesmo Aham. casal, mas Aham. já existe um certo grau de consanguinidade nas nossas criações, Sim. justamente pelas trocas de matrizes, e isso não ser tão trazer Esse uma controle não é feito superior. como criadores de Não. cães, por exemplo, que tem a pedigree e tudo mais, né? Deixa eu deixar uma coisa clara, quando a doutora Paula fala nossos criadores, ela não se refere nossos Brasil, tá? Não é Ah, Cobase, a sim. Cobase não tem criador. Quando ela fala os nossos criadores, ela Ah, está se referindo nossa, à sociedade Brasil, tá? Ao país Brasil, não é a Cobase. A é Cobase não cria verdade. animais para vendas. Cíntia mandou uma pergunta, doutora. Tenho um casal de calopsitas. A fêmea tem 11 meses, o macho quase 2 anos. Ela fala que eles já fizeram sexo, mas eu acho meio difícil identificar uma calopsita fazendo o macho fazendo a cobertura da fêmea, né? Como, assim, acho que a dúvida dela é essa, a fêmea, eles estão em contato. A fêmea vai botar ovo? Ela com 11 meses, quais cuidados ela tem que ter? Ou como estimular ela a botar ovo? Isso vai acontecer? Não vai acontecer? Como que funciona essa reprodução nesse momento que o tutor coloca ali um macho e uma fêmea juntos, doutora? A gente tem várias coisas que a gente tem que considerar aí. A Uhum. alimentação é muito importante, porque muitas vezes o animal bota o ovo e esse ovo não está saudável por A causa de déficit deficiência de na cálcio, né? deficiência de cálcio e de outros nutrientes também, né? Uhum, uhum. Então, essa é uma questão. A idade dessa fêmea é uma idade que ela ainda não está pronta para reprodução, ela vai ficar Muito pronta de jovem, né? 1 ano e meio. Então, mesmo Uhum, que ela venha a botar um ovo mais precoce, provavelmente ela não vai dar conta de cuidar desses filhotes. uhum, Provavelmente nasçam filhotes não saudáveis, porque ela ainda não tem maturidade para poder cuidar desses ovos. A uhum. gente tem que tomar muito cuidado quando tem um desafio constante, assim, reprodutivo, da quantidade de ovos que essa fêmea vai botar, porque às Uhum, vezes, se a gente não faz uma regulagem ideal de luminosidade, alimentação, a disposição de ninhos, a gente acaba tendo um problema, quando na verdade deveria ser alguma coisa que a gente curtiria, porque a gente vai uhum, ter filhotinhos em casa, vai acabar gerando alguns problemas. Então, esses fatores são importantes serem considerados quando a gente pensa em reproduzir uma ave em uhum, cativeiro. uhum. Tá. Muito bom. Dúvidas que vieram lá do nosso Instagram. Ó. Levon e a Tapolicante perguntaram a mesma coisa. Como amansar uma calopsita, né? O Levon diz que ele tem um calopsita macho, e como amansar, e o Tapolicante também pergunta como fazer para amansar essa calopsita. Como deixá-la mais sociável com os tutores. Primeiro que a gente tem que entender que existem variações individuais. Então, tem animais que, mesmo que a gente faça todo esse processo, são animais que por algum motivo são mais arredios. Ou Uhum, porque ficaram muito tempo presos e a gente pegou, eles já estavam um pouco mais velhos. Enfim, uhum, essas individualidades existem. Então, aham. por mais que a gente siga uma receita, digamos, para amansar os animais, para deixar eles mais dóceis, às vezes a gente vai ter animais que não vão se encaixar de forma alguma. Uhum, Primeira coisa que eu digo, quando as pessoas vêm para mim com essa questão, é assim: a ave mansa é a ave que fica um tempo solta e que consegue interagir com o tutor. Então a gente uhum, volta lá naquela história de ter uma gaiola adequada, de um tamanho adequado e que a gente eventualmente interaja. sim. Outra coisa, a gente precisa barganhar com esse animal de alguma forma. E normalmente a gente barganha com algo que eles gostem. E o que eles gostam são as misturas de sementes. Uhum, É difícil eu conseguir amansar um animal se ele se alimenta de semente, porque eu vou barganhar uhum. com ele com o quê? Sim, Né? sim, sim. O que tem Então, mais gostoso do que a semente, né? e por que ele vai pegar a semente da minha mão se ele tem lá no pote dele?
Então, sim. o que que eu faço? A gente faz a adaptação da alimentação, tira a semente da alimentação dele e começa a oferecer essa semente para ele vir na minha mão, para ele pegar, de repente, uma sementinha de girassol da minha mão, aí a gente começa a interagir dessa forma. Uhum, uhum. Uma outra coisa que deixa os animais mais agressivos são o acesso a estruturas de metal. Pote de metal, jornal, tinta de parede, tudo que tenha metal pesado, né? E Aham. toda a tinta tem, e o pote de alumínio tem, pode gerar uma agressividade maior. Sim, Então, a sim. primeira coisa que a gente faz, modifica a estrutura do recinto, né, da gaiola, Deixar mais tira o próximo do acesso dele natural, né? as coisas de metal, faz a adaptação da alimentação e aí a gente começa a interagir com os animais. Uhum, uhum. E uma outra coisa que a gente tem que ter é o jeito, o feeling, digamos assim, para poder cuidar. Porque o que acontece às vezes? Alguma pessoa vai querer interagir, põe a mão, o bicho se mexe, aí faz assim. É, é. O animal se assusta muito Se com esse assusta junto, né? momento. E aí ele vai se defender. Então, Sim. por mais que eu tenha clientinhas piquititicas, né, as crianças cuidando dos bichos, que são fantásticas e tem um jeito com os bichos, mas dependendo da criança, se for uma criança com medo, se for uma criança assustada ou até um adulto, é que Uhum. as crianças têm o hábito de ter uma reação mais exacerbada, né? Sim. Mas se for, o maior cuidado é você não ter esse tipo de expressão mais abrupta com o animal, ser o mais Uhum. tranquilo possível. Uhum. Né? Meu Muito vizinho bom. está tocando bateria. Eu vou tentar interagir com a ave enquanto eu estou ouvindo o vizinho tocando bateria. Não é a É, melhor não dá, não é o opção. melhor momento, né? Não é o melhor momento. Tem que ser um ambiente tranquilo e a pessoa tem que estar É. tranquila, porque a gente tem que passar isso para o animal. Muito bom. A dica que eu dou também para o Levão e para Tapolicante é buscar técnicas, né, de atos de amansamento, né, como chegar com a mão. Então, no YouTube tá cheio de vídeos, vocês podem pesquisar. Acho que junto com essas dicas da doutora vai ajudar vocês aí no amansamento da sua calopsita. Vulgo Pacha pergunta: é possível diferenciar os machos das fêmeas? Depende da espécie. No Uhum, periquito, a gente consegue diferenciar. A narina do periquito macho, ele tende a ser azul e a da fêmea castanha. Quando os animais estão muito jovens, a gente ainda não consegue diferenciar, mas quando eles estão um pouco mais velhos, sim. uhum, Outras espécies, a calopsita, por exemplo, só com exame de sexagem. uhum, É coletado ou sangue ou as penas, é muito mais fácil, muito mais tranquilo coletar as penas, que são uhum. enviadas para um laboratório e que faz a análise para determinar a estrutura genética e verificar se tem ou não os alelos que vão dizer se é um macho ou uma Macho ou fêmea. fêmea. Muito bom. Paty Carose pergunta: é verdade que as calopsitas escolhem um parceiro para a vida inteira, que são aves monogâmicas? É verdade, doutora? A gente romantiza muito essa ideia. Então, a monogamia ela existe até a página 5. O que, que acontece? Essa ave pode escolher um parceiro, inclusive o ser humano, enquanto Uhum, uhum, parceiro, não necessariamente outra ave. uhum, É, e aí, vamos supor que Tiago e eu temos uma calopsita uhum, e essa calopsita gosta muito mais do Tiago. Quando eu uhum. chegar perto, ela vai ficar muito brava comigo, vai querer defender ele, vai ficar perto Sim, sim, dele, sim. porque ele é o parceiro que foi escolhido. Só Uhum, que quando você não estiver perto, eu consigo interagir com essa ave, porque uhum. ela. E por Não, isso que eu não digo vai que despertar o ciúme ali, né? ela é monogâmica até a página 5, porque se o cônjuge não estiver ali do lado, ela pode olhar para as coisas de uma outra forma. Eu diria que E é mais parecido com os humanos do que a gente imaginava, não é mesmo? verdade. E aí, assim, se de repente essas duas aves viveram juntas a vida toda, aquele casamento comprido, bonitinho, e aí um deles morre, isso não quer dizer que ela não vá parear com uma outra ave Sim, depois. sim, sim. Né? Então, bem como você falou, é um pouco mais parecido com os humanos do que a gente Do que a gente poderia imaginava. imaginar. A Amora pergunta: calopsitas podem tomar banho, doutora?
Podem. Basicamente, eu sugiro duas formas de dar banho. A gente pode pôr aquela banheirinha para o animal entrar dentro. Tem animal que entra, tem animal que não gosta. E uma outra possibilidade é eu pegar aqueles borrifadores de água, e muito importante que ele só seja usado para usar com água, não tenha tido outro produto químicos, antes, não reaproveitar um borrifador que você tenha e borrifar água no animal. E aí tem animais que abrem as asas, fazem uma festa enorme quando a gente dá banho neles. Às vezes, quando dá aquela garoazinha e começa a chover um pouquinho, eu tenho uma papagaia que só toma banho de chuva. E aí ela sobe no meu ombro, eu vou com ela até a chuva, ela se molha um pouquinho, daqui a pouco ela já se irrita e quer sair. Dá aquela refrescada e já quer sair dali. E já quer ir embora. O importante muito cuidado com a temperatura que está no dia, porque tem ave que quer tomar banho até no pote de água todos os dias. Só que quanto mais amansadas elas estão, menos elas são desafiadas na natureza, menor a noção delas daquilo que elas podem efetivamente fazer. Então tem ave que vai querer tomar banho no frio e não vai conseguir se secar. E acaba ficando doente. Então, a gente tem que administrar isso. No frio, eu não aconselho dar banho. A não ser que no inverno tenha dias quentes, né? Sim, mas sim. Dias frios, a gente não faz para tomar banho. Sim, porque aí pode gerar um problema de saúde posterior, né? Sim. Sabrina pergunta, quando uma ave começa a arrancar as próprias penas, isso é sinal de estresse? E como lidar com esse ato de arrancar as próprias penas ali da ave? Normalmente, quando elas começam a arrancar as penas, é sim um comportamento de estresse. É diferente delas mordiscarem as penas para limpar e eventualmente estarem na muda e a pena cair. A gente tem que saber diferenciar essas duas coisas. Normalmente, o arrancamento de penas, ele está associado, às vezes, até à vocalização. O animal puxa a pena e grita, né? Então, é realmente um comportamento de estresse. Agora, o que não existe uma fórmula. Pode estar relacionado com alimentação, com o tipo de gaiola, com a forma do manejo na casa, exposição à luz excessiva ou falta, alimentação. E alimentação é uma coisa de longe que é extremamente importante. Eu atendo um criador de Ararajuba, e tem um funcionário que é o que as araras mais se adaptam, e esse funcionário é o que mais cuida delas. E ele saiu de férias, ficou um mês fora, e aí o outro funcionário acabou dando uma quantidade maior de girassol do que é o recomendado, do que a gente já tinha estabelecido para a nutrição dessas aves. E quando esse funcionário retornou de férias, um viveiro, porque são vários viveiros, um deles, todas as aves estavam com arrancamento de pena. Caramba! Foi trocar a alimentação de novo, regularizar, e em um mês os animais pararam com esse comportamento. Caramba! Então, a alimentação influencia bastante também. No estresse do comportamento. Não dá aqui para eu dar uma fórmula do que resolver. A gente precisa investigar, e infelizmente são muitas as causas desse tipo de comportamento. Muito bom. E para finalizar aí, que o nosso tempo já está acabando, doutora, a última pergunta. A Jéssica Santos Domingues, ela fala aqui o seguinte: ela tem uma calopsita fêmea que bota ovos mesmo vivendo sozinha. Isso é normal? Isso pode prejudicar a saúde dela? É uma fêmea sozinha, sem macho, está botando ovo. Obviamente não nasce filhote nenhum dali, mas o ovo está sendo produzido. Tem algum problema? Assim como as galinhas, qualquer ave pode botar o ovo sem a presença do macho. A gente não comeria ovos se as galinhas não botassem ovos sem presença do macho. Isso pode acontecer. Agora, não é saudável e a gente precisa corrigir o manejo. Uma das dicas que eu dou e que normalmente ajuda boa parte das aves a parar de botar ovo é controlar a exposição à luz.
As aves, elas reproduzem em épocas de dias longos. Então, digamos que o verão seja a época reprodutiva maior, mais intensa das aves. Só que se eu tenho uma calopsita, que ela acorda comigo 6 horas da manhã, e ela vai dormir com a última pessoa que vai dormir 10, 11 horas da noite, olha o tempo que ela fica exposta à luz. É o que a gente chama de fotoperíodo, né? O fotoperíodo está muito extenso. O fotoperíodo está muito extenso. E com isso, ela está entendendo que ela está em época reprodutiva. Pelo fato dessa ave não ter um macho e não ter filhote, esses ovos, então, eles não estão galados, eles estão brancos, ela vai perceber isso, ela vai descartar esse ovo e vai botar outro. Eu já tive paciente que em um mês botou 20 ovos. Caramba! Não preciso dizer que esse animal fica extremamente debilitado. Existe uma perda muito grande de cálcio, como você mesmo falou, e outras deficiências nutricionais. Eu posso ter um prolapso de cloaca por excesso de postura, emagrecimento do animal, problemas de oviduto. Então, a gente tem uma série de problemas. O ideal é corrigir. Se o fotoperíodo estiver adequado, a gente também tem que explorar outras possibilidades. Então, da mesma forma que eu falei do arrancamento de penas, no caso da postura em excesso, também não é uma fórmula, a gente precisa investigar. Muito bom. É isso aí, gente. A ave é muito mais complexo do que a gente imagina. É legal a gente fugir aí de um tema comum, como cão e gato, que a gente está aqui todo o programa falando, e para um tema diferente é muito legal, porque traz muito assunto diferente. E quem acompanha com a gente aqui a cada programa vê como é muito diferente mesmo. O cuidado, os conceitos, a alimentação, tudo muda muito. Quero agradecer a todo mundo que está acompanhando com a gente aqui. Ângela Ferraz, Roberto Chuvich está com a gente ainda, Lucinéia Vitório, Leda Trica Oliveira, Sheila Barbosa, Maria Cristina, Clá Santos. Clá Santos mandou mais mensagem aqui. Desculpa, Clá, não vai dar para a gente responder hoje mesmo. Vai ficar para o próximo programa que a gente for falar sobre aves. Dalva Marcondes, Luiz Alabarque. Uma galera aqui assistindo com a gente, muito obrigado. Obrigado também, doutora. Quer mandar o último recado aí? Gente, se vocês precisarem de mim, eu estou à disposição. Estou lá na Cobase da Ricardo Jafé. Fiquem à vontade para passar por lá. Quer passar seu Instagram? Tem Instagram da sua clínica, doutora? Tenho da clínica, que é o Vet Jafé, arroba Vet Jafé, doida. É o arroba Vet Jafete. É Vet Jafete, que tem um temudo no final também, né? Tem um temudo no final. Então, realmente a medicina de aves ela está crescendo. Não imaginem que algumas coisas não vão ter solução, que se a ave ficou doente, ela vai morrer, como muita gente pensa. E a ave, quando fica doente, morre. Não é verdade. A medicina veterinária de animais silvestres ela avançou bastante nos últimos anos. Então, a gente pode... A longevidade dos animais está aumentando e a gente pode contribuir com isso. Então, precisando, a gente está por aqui e cuidem dos seus bichinhos. Muito bom. E se você quiser saber mais sobre aves, vai no nosso canal do YouTube, TV Cobase, que tem mais vídeos lá falando sobre aves, falando sobre alimentação de calopsita, enriquecimento ambiental e por aí vai. Tem também nosso podcast no Spotify, que tem também alguns conteúdos sobre aves, tem conteúdos sobre vários animais diferentes, vários universos de diferentes espécies, mas tem também conteúdo sobre aves. E se você precisar de mais orientação e não puder ir na clínica da doutora Paula, se você morar aqui em São Paulo, vai na Cobase Ricardo Jafé, que ela está atuando lá na clínica SPET. Se não, todas as nossas lojas têm especialistas lá no setor de aves roedores que vão poder te ajudar a escolher a melhor gaiola, a melhor alimentação, os melhores cuidados, os melhores brinquedos, que a ave também precisa de brinquedo, também precisa de gastar energia e de se divertir. Visite também o nosso blog, que tem muito conteúdo, e claro, conheça nossos produtos, nosso site, aplicativo e todos os benefícios que a Cobase tem para você que é tutor. Eu te vejo daqui a 15 dias com mais um tema super legal na nossa TV Cobase ao vivo. Obrigado mais uma vez e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, doutora. Tchau, pessoal. Tchau, Thiago.